aos gazitas. Sansão entrou aqui, cercaram-no então, e por toda a noite lhes puseram espia à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperamos, então o matamos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite. Quando se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com os batentes, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte, que está de fronte de Hebron. Oremos e pastor Adão. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Esse momento, Senhor, é um momento solene, porque vamos lembrar da tua palavra na nossa vida. Usa este varão e fala ao nosso coração através do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar. A cadeira é você. Então, irmãos, aqui, olha para os irmãos ver que Sansão era um homem muito forte. E a mãe dele era estéril, não podia ter criança nenhuma. Isso aí é no 15 que está escrito. Então, olha para os irmãos ver que Sansão, ele era um homem muito forte. Por quê? Porque nasceu já a promessa de Deus. Quando Sansão, até no ventre da sua mãe, ele já era prometido, consagrado a Deus. É um homem valoroso perante a Deus. Aqui antes também está escrito assim, que ele matou 1000 com uma cabeça de jumento, né? Agora imagina a força que esse homem tinha. Então todo mundo tinha medo dele. Os príncipes, os reis, que era contra o rei deles, tudo tinha medo, que ele era muito forte e não temia ninguém. Porque um homem para matar 1000 tem que ser bem forte mesmo, né? Tem que ser, não é questão da força dele. A questão é Deus que estava na vida dele. E foi dito. Então ele foi em um certo lugar, aí ficaram vigiando para matá-lo. Só que não conseguiram. Por quê? Porque é tudo a presença de Deus, né, irmãos? Porém, Sansão deitou até meia-noite, e quando levantou, arrancou a porta da cidade. Imagina, irmãos, naquele tempo as portas não eram feitas que nem hoje. Você dá um sopro nela, ela cai. Não é igual o irmão lá. Se bem que hoje em dia as portas são bem fracas, né? E naquele tempo não, naquele tempo era porta de verdade, porta de madeira maciça, né? Era muito pesada, não era qualquer um que carregava não. E ele arrancou e levou para o alto, para o monte, né? O cume do monte da cidade, uma coisa que para a gente é pesado, para ele não era nada, né? Pela força que Deus deu para ele, né? E depois disso, aconteceu que se apaixonou por uma mulher do vale de Seleque, cujo nome era Dalila. Aí foi o que ele fez errado, né, irmão? Aí o que ele fez errado foi arrumar essa mulherzinha, né? Mulherzinha danada, né, irmão? Já pensou? Como é que pode? Porém, ele se apaixonou pela mulher, claro, né? Quem se apaixona, casa. Casou-se com essa mulher. Porém, essa mulher, então, os príncipes, assim que ele se apaixonou pela mulher e tudo, você sabe como é que mulher tem um jeitinho brasileiro, né? Tem um jeitinho de agradar o marido e tal. Aí, olha para o ver. Então, os príncipes dos filisteus foram até ela. Eles disseram:
investiga ou para ver em que consiste a sua grande força e como podemos dominá-lo e amarrá-lo para assim afligirmos e daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Falou em dinheiro, né, irmãos? Falou em dinheiro. E a mulher que gosta de trair o cidadão, pronto, resolveu. Aí o que ele fez? Falou. Aí ela logo. É a mesma coisa, você pode ter um amigo. Aí o pessoal fala assim, ó, te dou 100 conto para você destruir seu amigo. Aí fala, 100 conto. Aí eu dou 1.000. Não, eu dou 100.000. Opa, 100.000 já virou inimigo. Assim é o nosso mundo de hoje. Que não acabou não, irmãos. O mundo de hoje é a mesma coisa. Os irmãos podem ver que até por causa do abençoado do dinheiro, que o dinheiro é bom, mas para alguns, que para muitos ele mexe com a cabeça, né? Porque pode ver hoje em dia mãe manda matar filho por causa de 1 milhão, 2 milhões, irmão mata irmão, por causa de herança, né? Os irmãos podem ver que hoje em dia está a mesma coisa. Muitas pessoas se trocando por dinheiro, né? Porque nós devemos ter cuidado, né? Às vezes, você tem um amigo, ele é seu amigo enquanto você tem um Fusquinha, ele tem um Fusquinha. Agora, se você tem uma BMW e ele tem um Fusquinha, ele já muda o tom de falar com você. Já muda. Mas por quê? Porque é muito simples, irmãos. Aquele que guarda, tem. Só que, como tem uma história aí, o amigo era sócio. Daqui a pouco, um amigo gastava tudo. E o outro guardava. Quem se deu bem? Quem guardava. Assim aqui, o que Dalila fez? Ele disse, pois Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poder derrotar. Irmãos, uma vez que ela perguntou, o homem também que tem, né? Se perguntou uma vez, já desconfia. Opa, uma vez passou, beleza. Só que tem uma coisa, irmãos. Aí ele disse, se me amarrasse com 7 cipós de vimes fresco, que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria. E seria como qualquer outro homem. Então, os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 cipós de vidros frescos, que ainda não estava seco, e amarraram-no com elas. O espia estava com ela no outro quarto. Está vendo a situação? Ela deu para opa. Fica aqui, na hora que eu amarrar ele, que ele não se amarrar, cai em cima dele que dá certo. Aí, então, ele disse aos filisteus. Então, ela disse para ele, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então, quebrou as vegas de vimes, como se quebrasse o fio de estopa. Ao cheiro de fogo, assim não se soube em que consiste a sua força.
Então, se ele falasse logo de primeira vez que a força dele viria do cabelo, na mesma hora eles tinham matado ele. Então ela tornou a existir. Ele então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ela conseguiu insistir, ainda continuou insistindo, né? Ela continuou insistindo, porque era muito dinheiro que ela ia ganhar. Cada um príncipe ia dar 1.100 moedas de prata para ela, botou bilionária, né? Aí ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhes: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior, então as quebrou do seu braço como um fio. Irmãos, olha quantas vezes que ela perguntou para ele, quantas vezes que ela insistiu, e ele não percebeu. Para ele é uma coisa normal. Só que se ela amarrou ele, alguma coisa tinha. A primeira vez, tudo bem. Mas a segunda vez já dá para desconfiar, né? Opa, uma coisa está errada aí. Porque tanto, se fosse nós hoje, mas que tanto você quer saber? Mas por quê? Tá bom assim? Deixa assim, não precisa ser ficar sabendo. Mas não, mas o homem apaixonado, né? Sabe como é que é? Ele estaria a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com fios de tear, e as prenderes com uma estaca, e ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do sono, dormindo, mas tem Sansão. Quando que dormia, a mãe amarrava ele. Despertou do sono e arrancou a estaca das trancas, tecidas juntamente com os fios de tear. O fio de tear era um fio muito forte que era difícil quebrar. Não era qualquer um que quebrava, não. Aí o que ela fez? Daqui a pouco, então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Então, já era 3 vezes ela insistindo a ele. As 3 vezes ele não percebeu. Por que ele não percebeu? Porque a gente, quando estão no caminho do Senhor Jesus Cristo, às vezes a gente não percebe que estamos enfraquecendo. A gente às vezes estamos enfraquecendo na obra e nem percebe. Não vê um dia, não vem outro, e daqui a pouco vem, mas não presta atenção, né? E a gente vai enfraquecendo. Aí quando alguém pede uma oração, aí você liga para o seu irmão: vamos orar por tal fulano assim. Por quê? Porque a gente não consegue, né? A gente sabe que se a gente orar, nada vai acontecer. Então, irmão, sucedeu o quê? Importunando ela
todos os dias. Olha, irmãos, não é fácil, hein? Todo dia a mulher, não, onde mora, cansa, né? É com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Até a morte mesmo, que e abriu-lhes o seu coração e disse-lhes: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado e seria de mim a minha força. Me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. O anjo apareceu para a mãe dele e disse: nesse menino não pode passar navalha no teu cabelo, não pode cortar o cabelo dele. Então a mãe dele disse para ele: meu filho, não pode cortar o seu cabelo, porque você é uma pessoa de Deus. Então, consagrado a Deus, o anjo disse, né? O anjo de Deus falou que você não pode não beber bebida forte e nem vinho, né? Mas lá atrás está escrito isso. E vendo, pois, Dalila que já lhes abrira totalmente todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me abriu totalmente o seu coração. Olha a inocência dele, né? Abriu totalmente o coração para a mulher, para que ele fosse, né, bem ser morto, né? Porque depois disso, e agora me abriu totalmente o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ele, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou, mas que sono profundo que ele tinha também, né, irmãos? Como é que pode a pessoa estar dormindo, a pessoa raspar o cabelo da pessoa e a pessoa não sentir, né? Mas isso aí não é porque ele dormiu, Deus saiu dele. A presença de Deus saiu totalmente dele. Por quê? Porque ele contou o que não era para contar. Só quem sabia era o pai e a mãe e ele. Não podia contar mais para ninguém, porque os inimigos estavam furiosos. Então o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem que raspou-lhes as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E ela começou a provocá-lo e retirou-se dele a sua força. Então disse os filisteus: vem sobre ti. Então disse: os filisteus vêm sobre ti. E Sansão despertou ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez, como dantes a me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Por que Deus retirou dele? Porque ele desobedeceu a Deus. Desobedecendo a Deus, Deus sai da pessoa. Deus é que nem muita gente fala, é livre-arbítrio, né? É livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a fazer nada. A gente vem na casa do Senhor, a gente vem servir a Deus de coração, não pela riqueza, é pelo amor de Deus, né? Que devemos vir para a casa do Senhor,
o que Deus tem, que Deus fala na palavra dele. Buscar primeiro o reino do céu, as outras coisas serão acrescentadas. Então os filisteus dominaram e arrancaram-lhes os olhos. Olha a situação. Como é que pode, irmãos, a situação, arrancar os olhos de uma pessoa? Imagina a dor que ele sentiu. Não tinha anestesia nem nada, arrancou na força, né, irmãos? Então levaram, onde amarraram com 2 cadeias de bronze, e o puseram para girar um moinho. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então, irmãos, só que ninguém percebeu, né? Cortaram uma vez, falaram assim, cortou uma vez, pronto. Só que a força dele foi crescendo. Conforme o cabelo foi crescendo, a força dele foi crescendo. Então, os filhos dos filisteus se juntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus, Dagon. E para se alegrarem, eles disseram: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhante vendo o povo louvava ao seu Deus, com letra minúscula, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, aquele que destruía nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. Que ele matava mesmo, não tinha boi não, né? Aí chega ele matando. Por isso que ele multiplicava os mortos, né, irmãos? E aconteceu o quê? Alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárceres, que brincavam diante deles, e fizeram-nos estar em pé dentre a coluna. Então disse Sansão ao moço que o tinha pelas mãos: guia-me para que apalpe as colunas em que sustenta a casa, para que me encoste a ela. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres também. Ali estavam todos os príncipes e filisteus. E no terraço havia uns 1000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão chamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que da uma vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que sustentava a casa, e fez força sobre elas com as suas mãos direita e na outra a sua esquerda. Na outra, ele disse: Sansão, morra eu com os morra eu com os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo. Nela havia e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matava em sua vida. Amém, irmãos? Amém. Imagina o tanto de gente que morreu. Se numa queixada ele matou 1000, quantas pessoas ele matou ali? Muito mais. Não é? Então, irmãos, para vocês verem que Deus, aqui Sansão fez o quê? Ele
pediu a Deus a força de novo. Tá certo que ele ia morrer ali, porque ele não tinha mais vista, né? Ele ia falar assim, se ficar vivo, né? Sendo arrastado, penso eu, né? Se é palavra minha. Mas imagina o que aconteceu com ele, porque ele morreu, mas levou todos os 6 que deram dinheiro para aquela mulher. Bom, aqui não tá dizendo que eu não li toda a passagem, mas não vi se ela estava junto também, ali no banquete, né? Podia estar também, né? Que é para ter a parte dela também, né? Paga. Então, irmãos, aqui você vê que é como nós. Se nós voltarmos a Deus e pedimos para Ele misericórdia, Ele tem misericórdia de nós. Né? Como ali a minha irmã aceitou Jesus, então a gente já fica mais tranquilo, porque se ela partir, que ela, né, tá difícil, só Deus para fazer um milagre. Se ela partir, ela parte com Deus, né? E não vai para o quentinho, né? O quentinho é muito quentinho. Mas amém por isso. Então, foi até aqui. Vamos colocar em pé e oremos Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai amado, pela tua palavra, Senhor. Deus maravilhoso, muito obrigado.